Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com vocês. Deixa eu te perguntar, vocês já escutaram falar sobre hermenêutica e teologia contextual? Nossa aula, neste módulo, vai abordar esse assunto, que é de fundamental importância para a nossa compreensão da interpretação bíblica. A hermenêutica, ela trabalha a partir do texto bíblico, trazendo, para a nossa realidade e nos fazendo entender como a palavra de Deus se cumpre ou é aplicável nos nossos dias. Essa é a grande e desafiadora tarefa da hermenêutica. Por isso, a exegese é tão importante. A exegese, ela vai ao texto, entende o texto, a exegese transpõe aquele abismo histórico, cultural e etc, 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 linguístico e tal. Ela transpõe esse abismo, procura ir à época em que o autor escreveu o texto, tentando então entrar na mente do autor e compreender o que ele estava pensando no contexto em que ele escreveu aquele texto e como ele queria alcançar o seu público. Para isso, a exegese demanda um grande esforço de compreensão histórica, cultural, para que a gente também entenda como que o público que recebeu aquele texto enxergava o mundo, Qual era a cosmovisão daquele público, qual era a perspectiva deles em relação ao assunto que era tratado nos textos escritos pelos profetas, depois pelos apóstolos e assim por diante. Qual era a perspectiva dessas pessoas, qual era a cosmovisão na ocasião em que o texto foi escrito, como eles receberiam aquele texto e qual seria a visão que eles teriam daquele texto. Essa é a exegese, é a primeira etapa do trabalho. Ela vai ao encontro do texto, buscar compreender a mente do autor, assim bem como do seu público-alvo, e entender a mensagem original. Posteriormente, a hermenêutica pega esse trabalho da exegese e ela vai buscar então os pontos tratados naquele texto com aquele público original que são aplicáveis a nós e aqueles que estão fora de uma aplicação imediata, a partir do contexto imediato, mas que transmitem princípios que podem ser aplicados também no nosso dia. A tarefa da hermenêutica é tornar inteligível, é tornar conhecida, a palavra de Deus e também praticável para nós, é contextualizar o texto bíblico. Essa é a tarefa da hermenêutica. Por isso, ela é tão importante para nós, ela é tão importante para a saúde da igreja. E a partir da contextualização hermenêutica, é então construída a teologia em cima daquele entendimento do texto que a hermenêutica traz para a igreja. Portanto, exegese, hermenêutica e teologia andam juntas, trabalham juntamente para a contribuição do povo de Deus, para o crescimento do povo de Deus. Nós precisamos nos contextualizar, trazer os princípios, as verdades eternas da palavra de Deus e os princípios eternos da palavra de Deus para o nosso cotidiano. Mas para isso é preciso que a gente faça uma interpretação correta. E ao fazer a interpretação correta, nós então iremos aplicar essa interpretação na nossa realidade. Aplicar esses princípios e essas verdades eternas no nosso dia a dia. Entender como eles são aplicáveis, são plausíveis para nós no dia a dia. Essa é a grande tarefa. E a partir daí é construída a teologia da igreja. E é lógico, não só no nosso dia a dia, mas também na nossa cultura, nossa forma de pensar, nossa forma de comer, nossa forma de vestir, porque aqueles povos pensavam, comiam e se vestiam de maneiras diferentes de nós. Então, a partir dos mandamentos, das prescrições bíblicas que tratam de alimentos, de vestimentas, de pensamento e uma série de outras coisas, há princípios ali que são aplicáveis a nós, que se aplicam a nós e que nós precisamos compreender isso. É tão importante quanto qualquer princípio eterno. Os princípios
que nós encontramos na Escritura, que são adaptados ou que são aplicados à nossa realidade, são importantíssimos tanto quanto as verdades eternas, que são atemporais, né? Como não matarás, não darás falso testemunho e etc. Essas verdades, elas não são princípios, elas são verdades eternas declaradas de maneira muito taxativa na Escritura e adequadas a qualquer cultura. Elas são universais, essas leis são universais, são verdades eternas. Outras coisas são ligadas à cultura, ligadas à vivência do povo judeu, né, da realidade dos povos ali, tem para nós princípios aplicáveis ao nosso cotidiano. Essas verdades da hermenêutica e da teologia no nosso cotidiano são muito importantes e nós precisamos compreendê-las corretamente. A teologia, na sua aplicação à vida, né, e na forma de reger a igreja, no seu modus vivendi, ela é hermenêutica situada. Em que sentido isso? A teologia é universal. Em todos os lugares do mundo, o pensamento teológico cristão é único. Ele é único no quesito de doutrinas fundamentais, de verdades sobre Deus, de declarações, como eu já disse, eternas sobre Deus. Então, os conceitos teológicos fundamentais são universais. Ela é a mesma fé em qualquer lugar do mundo, mas ela também é local, situada, e a teologia nesse aspecto é hermenêutica contextualizada, hermenêutica particular. Por exemplo, no que diz respeito à moral e aos bons costumes nas vestimentas. Para nós, no Brasil, nos nossos estilos de indumentária, de roupas, há uma regra, uma norma, um senso comum em relação a isso, na cultura, de um modo geral, e em particular na igreja. A hermenêutica da igreja brasileira parte então desse pressuposto cultural para aplicar os princípios morais da Escritura dentro do nosso contexto. Mas, por exemplo, em outros países, na África, na Ásia, onde as pessoas usam outras vestimentas como túnicas com significados, né, em que as cores emitem significados, em que cada característica delas tem um significado para eles e que nós, quando olhamos, sequer notamos isso, porque não estamos contextualizados com essa realidade, mas eles estão. E, para eles, a aplicação hermenêutica será relacionada ao contexto cultural deles. Com certeza há, dentro daquelas características culturais, vestimentas, roupas, que são consideradas inadequadas, imorais, tanto culturalmente quanto, obviamente, da perspectiva cristã. Então é muito importante a gente entender que a teologia se constrói a partir também de uma hermenêutica contextual, de uma hermenêutica local, particular. É comum isso, né, em todas as nações. Nós vemos em lugares do mundo onde, a partir da hermenêutica local, beber vinho não é problema algum para aquelas pessoas. Eles praticam o consumo do vinho sem nenhum problema, porque a sua hermenêutica não condena, né? A sua hermenêutica contextual e cultural não condena, a sua teologia local não condena essa prática. Em outros lugares, como aqui no Brasil, em países árabes, o consumo de bebida alcoólica é encarado como pecado. E aí? E quando nós encontramos com esses irmãos de países que praticam o consumo de bebida alcoólica, como o vinho, a cerveja e outras bebidas, qual é a nossa perspectiva, a nossa reação e a nossa convivência com essas pessoas? Como será? Então, é importante nós compreendermos aquilo que é cultural e que é uma interpretação bíblica adequada à cultura e aquilo que é verdade eterna e permanente. Então, a hermenêutica contextual é plenamente plausível, não há nada de errado nela, não há nada de equivocado na hermenêutica contextual, porque é assim que se faz teologia.
nos aspectos universais, a igreja terá uma visão comum, independente do lugar do planeta onde ela esteja. É muito, mas muito necessário que a gente tenha uma perspectiva correta da Escritura a partir daquilo que é teologicamente universal e daquilo que é hermeneuticamente cultural. Essa perspectiva para nós é por demais importante. Dentro desses modelos culturais, dessas formas de pensamento que estão aí na base da teologia, nós, por exemplo, entendemos e podemos compreender a partir do estudo da história eclesiástica mais recente, da teologia contemporânea, que durante mais ou menos aí metade do último século, a primeira metade do último século, a teologia europeia e norte-americana influenciaram poderosamente o mundo. Mas da mesma maneira que elas influenciaram o mundo, elas também meio que impuseram ao mundo a sua prática cultural. Por exemplo, nós aqui no Brasil, um país tropical em que o calor, é intenso, fomos condicionados ao uso de indumentárias como o paletó, a gravata, num contexto mais antigo, o chapéu e uma série de ornamentos, roupas, vestimentas que não condizem, ou pelo menos não faziam parte do contexto cultural brasileiro. E isso não só no Brasil, isso foi implantado na África, que também é hiperquente, isso foi implantado em diversos países do mundo que não tinham como característica usar esse tipo de indumentária, mas que, pela imposição da teologia centro-europeia e norte-americana, se tornaram senso comum dentro da cristandade mundial por conta dessa imposição. Num contexto mais recente, as igrejas locais, étnicas, têm feito uma releitura teológica, e não uma releitura da Bíblia, uma releitura teológica das suas doutrinas locais, buscando adequar essas doutrinas também à sua realidade cultural, sem fugir à verdade da palavra de Deus. Então, a hermenêutica contextualiza a palavra de Deus sem tirar dela a sua essência. No entanto, nessa prática da hermenêutica contextual, nós encontramos algumas brechas ou algumas circunstâncias, situações que vêm gerando nas pessoas, num contexto mais amplo, uma mudança de pensamento e uma particularização da teologia, formando então uma teologia segmentada, uma teologia que não é mais cultural, mas que é restrita a determinados grupos, entendendo essa teologia como também sendo contextualizada, e na verdade ela é particular, entendendo essa hermenêutica como uma hermenêutica contextualizada, quando na verdade essa hermenêutica é particular. Esses grupos que têm então criado essas hermenêuticas contextualizadas se caracterizam por algumas particularidades que eles mesmos têm a respeito da Bíblia. Então, partindo dessa premissa da adequação cultural, de que a teologia deve ser feita dentro do seu contexto cultural, alguns grupos dissidentes da cristandade que questionam doutrinas que são fundamentais e coisas que são claramente condenadas na Escritura, práticas claramente condenadas na Escritura, passam então a aplicar uma hermenêutica diferenciada no que diz respeito à interpretação desses textos. Eles entendem e argumentam que, como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, ele viveu num contexto histórico, cultural, específico, linguístico e tal, específico. E ele comunicou a verdade naquele contexto e para aquele contexto. Portanto, se há uma necessidade de adequação cultural ao se fazer homem, Deus deu a nós uma grande lição e um grande ensinamento para nosso cotidiano. Qual seria esse ensinamento a partir dessa perspectiva contemporânea, dessa teologia contextual particular? É de que
no contexto, no ambiente humano, em cada contexto, nós precisamos formar uma teologia específica para aquele contexto. E aí chama-se de cada um desses contextos de cultura, né? De conceitos culturais. Ainda que esses conceitos culturais sejam claramente condenados na Escritura como práticas pecaminosas. Mas, a partir dessa ideia, eles passam a explicar esses textos, que são textos de condenação a determinadas práticas, como sendo textos culturalmente adequados à realidade em que foram escritos, mas que hoje necessitam de uma releitura, necessitam de uma reinterpretação, né, e ser visto a partir da perspectiva histórica e cultural e não como uma verdade estabelecida eternamente. É então questionada uma série de doutrinas, são questionadas uma série de doutrinas que são estabelecidas na teologia bíblica, assim bem como na teologia contextual cultural, que condena determinadas práticas. E, a partir desse momento que isso é questionado e quebrado, o que é que se faz? Se pode fazer qualquer espécie de hermenêutica, porque tudo passa a ser cultural. Então, pode-se fazer uma hermenêutica feminista a partir, de uma perspectiva feminista, fazer-se a interpretação bíblica, usar o óculos do feminismo para interpretar a Bíblia. Pode-se fazer uma hermenêutica da libertação, pode-se fazer uma hermenêutica étnica, de defesa das minorias étnicas, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Pode-se fazer até mesmo uma hermenêutica homoafetiva, que vai, consequentemente, culminar numa teologia, ou seja, numa prática eclesiástica ou numa prática de vida denominada cristã como algo normal, comum, cultural e desejável, sem nenhuma condenação que pese sobre isso. Esse é o grande aspecto da teologia contextual, conforme essa perspectiva que muitos têm apontado como sendo a melhor perspectiva para a vivência da igreja, ou seja, o que a prática homossexual condenada na Escritura, a prática de uma série de outras coisas, como até mesmo a adoração de ídolos, uma série de outras verdades podem ser quebradas, podem ser reestruturadas e reformuladas. Como se dá esse processo? Bom, primeiro tem a insatisfação, o questionamento daquela verdade estabelecida. E esse questionamento vai então produzir uma nova conceituação, uma nova hermenêutica, que vai formular um outro conceito, um novo conceito, uma nova ideia, que começará a ser apresentada, e essa apresentação vai ser como um teste, porque ela vai sofrer ataques e tal, mas ela permanece e, obviamente, haverão pessoas que vão abraçar essas ideias e tal, e uma vez, então, que elas passem por esse período de teste, elas serão consolidadas e estabelecidas, e aí se dá a transmutação da doutrina. Aí a doutrina muda, a doutrina ganha um novo corpo a partir dessa prática. E daqui a um tempo, ou depois de algum tempo, aquilo passa a ser visto como algo normal. E quem então preza por uma perspectiva distinta daquela, alegando que a hermenêutica original, ou a hermenêutica que se apega ao texto como aquele que determina as verdades eternas e as culturais, são então encarados e acusados de fundamentalistas, de extremistas, de radicais, de intolerantes e uma série de outras coisas. Tudo a partir de uma prática hermenêutica que faz uma leitura contextual, negando ou reinterpretando afirmações categóricas na Escritura como sendo apenas afirmações do seu contexto cultural. Essa é
a essência da hermenêutica contextual e da teologia, ou melhor, das hermenêuticas contextuais, hermenêutica feminista, hermenêutica gay, hermenêutica racial e hermenêutica da libertação, que vão gerar teologias, teologia feminista, teologia gay, teologia da libertação e por aí afora. Vão gerar seus segmentos teológicos também a partir da perspectiva interpretativa desses grupos, desses segmentos específicos. Essa é, em síntese, a ideia e a conceituação de teologias contextuais, hermenêuticas contextuais. Entenda, quando a hermenêutica contextual se aplica a um grupo étnico e em concordância ou em consonância com aquilo que a Escritura é categórica, não há nenhum problema nessa contextualização. A questão é quando essa hermenêutica contextual ela é sectarista, ela é feita por um grupo e ela visa explicar ou normatizar apenas a conduta daquele grupo e não contextualizar culturalmente, de fato e de verdade, e à luz da verdade bíblica e em subordinação à verdade bíblica. Essa é a diferença entre a hermenêutica contextual sadia e a hermenêutica contextual sectarista, né, que tende para um extremo e, consequentemente, vai gerar uma teologia sectarista, que vai justificar a prática, a vivência, o modus vivendi daquele grupo sectário. Eles vão criar essa teologia a partir da sua hermenêutica e vão, a partir daí, argumentar, né, em defesa da sua conduta, do seu pensamento, da sua prática, da sua ideologia e por aí afora. Esta é a essência e eu espero que você tenha sido ricamente abençoado e que o doce Espírito de Deus te ajude a continuar crescendo nos seus conhecimentos, no seu estudo e desenvolvendo cada dia mais, né, a primazia da hermenêutica bíblica na sua vida, no seu cotidiano, a seriedade na entrega do seu ser, da sua mente, para compreender o texto bíblico e contextualizá-lo para a realidade contemporânea à luz daquilo que a Bíblia de fato está dizendo. Que Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado, uma semana abençoada, seja abençoado pelo Senhor, seja abençoada pelo Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.